Bom, nós já estávamos aqui iniciando a nossa conversa, mesmo que em off, com a doutora Leila Regina Corrado Lobato, até para saber dela sobre a experiência já com várias eleições municipais pelo estado do Ceará, até porque a gente precisa conhecer um pouco mais do judiciário e principalmente em relação às eleições, né? Porque a gente precisa bem entender o que é um trabalho de um promotor eleitoral, o que é o trabalho de uma juíza eleitoral, né? Ela que está ali no balizamento, né, com relação às eleições no estado, pelo Brasil inteiro. Nós temos as divisões do judiciário trabalhando, desde o TSE, o TRE, as zonas eleitorais, como é o caso de Aracati, onde nós temos a 8ª zona, que abrange aí os municípios de Aracati, Fortim e também Capuí. Doutora Leila, aquele abraço à senhora, muito obrigado por nos honrar com sua presença aqui no programa e a gente conversar um pouco a respeito sobre esse trabalho da Justiça Eleitoral na nossa região. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos senhores, bom dia aos telespectadores. Eu que agradeço aqui a oportunidade de poder passar um pouco de informações, principalmente para os eleitores, né? Certo. A experiência como juíza já de quantos anos? Pronto, tenho 11 anos já na magistratura, já fiz eleições em diversos municípios aqui do estado, Jaguaribe, Oroz, Jaguaruana. Então, eu já tenho um pouco, também já fiz em Parambu, já tenho um pouco de experiência. De experiência dentro de eleições, aspecto, né? Também em Aiuaba, nesse aspecto de eleições propriamente dito. Teve alguma assim mais complicada, de muitos mais conflitos? Oroz teve muito conflito na época que eu fiz, né, as eleições lá, mas graças a Deus deu tudo certo. Terminou tudo bem, né? Terminou em paz. Em paz. A gente elaborou aqui algumas pautas, inclusive uma das pautas é a questão de assédio eleitoral, que a gente até estava comentando ontem dentro do programa a respeito desse assunto, que há cerca de 40 e poucos anos, quando eu fui fazer a minha primeira eleição, eu fui meio que assustado para a urna eleitoral pelo acirramento das candidaturas. E aquilo não é bom para o eleitor, porque ocasiona nele um certo nervosismo, uma certa, vamos dizer, com um certo temor. E a eleição não é para isso. Eleição é uma festa onde você vai escolher aquele ou aquela que você determina como o administrador ou que vai representar dentro do legislativo. É também essa a opinião que tem a juíza eleitoral com relação a eleições? Pronto, antigamente, muito antigamente, nós tínhamos aquele famoso voto do cabresto, né? Isso. Que seus empregadores iam lá e de alguma forma coagiam ou exerciam algum tipo de pressão sobre os seus trabalhadores, né? Para que votassem ou deixassem de votar em algum candidato, né? Atualmente, ainda existe esse tipo de assédio, que agora é conhecido como assédio eleitoral, né? Sim, ainda existe, infelizmente, né? Mas tem muito as ferramentas de se combater. Exatamente, isso, né? Existem as ferramentas. E como é que pode acontecer, né, esse tipo de assédio, que muitas vezes os empregados e empregadas nem sabem, né? Sim. Principalmente quando o empregador, né, ou o contratante, de alguma forma exerce uma pressão, né, sobre esses trabalhadores, coagindo, informando que ele vai ser demitido caso não vote ou deixe de votar em alguém, ou até mesmo impedindo de alguma forma que o eleitor compareça na sua sessão para poder votar. Isso tudo é um tipo de assédio. E aí tem que se ter esse cuidado para poder fazer com que se tenha a liberdade de votar, a liberdade de escolha. Isso é determinante, né? Exatamente. Não podem acontecer interferências de quem quer que seja, no sentido de impedir esse voto democrático e livre. O eleitor, ele faz essa escolha na urna de forma livre. Então esse tipo de assédio que de alguma forma impeça o eleitor de exercer a sua liberdade, isso que não pode acontecer. Nós estamos conversando com a doutora Leila Regina Corrado Lobato, juíza titular da 2ª Vara Cível de Aracati e também juiz eleitoral titular da 8ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Aracati, Fortim e Capuí. Nesse caso, responde pelas 3 cidades ou há um outro juiz também respondendo por cada uma dessas, e Capuí e Fortim? Pronto, eu sou titular dos 3 municípios, mas além de mim existe um juiz eleitoral auxiliar, que é o doutor Gilmário, ele lá de Beberibe,
que ele está auxiliando principalmente em Fortim e Capuí. E Capuí, né? Sim. Porque também a demanda é muito grande. Mas lembrando que já desde a sexta-feira, ou seja, a véspera das eleições, é designado um juiz eleitoral específico para atuar em Fortim e um específico para atuar em Capuí. Então ficaram um juiz em cada cidade. Um juiz em cada cidade, exatamente. Até e um promotor eleitoral também em cada cidade. Até para dar mais velocidade às ações que são impetradas, né? Exato. Muito certo. bem. Agora, Ellen, pode ficar à vontade, né? Pronto. Deixa eu falar aqui um pouquinho, porque a juíza, a doutora Leila, ela foi designada em abril desse ano para presidir a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e também a discriminação no âmbito do primeiro grau no TRS Ceará. E esse ano as eleições têm uma novidade. Em relação à legislação, serão aplicadas pela primeira vez em eleições municipais as novas normas que tratam aí da violência política contra a mulher, a divulgação também de notícias falsas na campanha eleitoral e a divisão de recursos de campanha para candidaturas femininas. Então, assim, envolve muito a questão da mulher nessa situação, né? Sim. A mulher, né? A discriminação contra a mulher por ser candidata ou por ser até mesmo já está em algum cargo político. Esse tipo de discriminação ou qualquer outro tipo de assédio é proibido. Existe uma lei, a lei número 14.192 de 2021. Inclusive, existem implicações. A pessoa pode responder por uma pena de até 4 anos por violar e praticar qualquer tipo de ato que infringe essa lei. Essas modificações acontecem também quando se fala da questão da divisão para as candidaturas femininas, é porque havia, em certo momento das campanhas anteriores, né, que essa divisão não era normal. Para os homens sair uma coisa, para as mulheres, muitas vezes era só utilizando a mulher como uma figura decorativa para poder esse recurso ser destinado a homens, né? E talvez, vendo isso, a Justiça Eleitoral acabou criando normas para poder, vamos dizer, coibir esse tipo de ação, que acaba dando uma fortaleza maior para as mulheres que são candidatas e que são oficialmente candidatas para estarem em suas campanhas defendendo os seus direitos, seus deveres. Sim, inclusive deve ser respeitada a proporcionalidade de 30%, proporcionalidade de 30% e 70% por gênero, no caso, gênero masculino ou feminino. Então, essa proporcionalidade deve ser respeitada por seus candidatos. Isso. E isso também na hora da divisão dos fundos partidários. Certo. Né? Doutora Leila, com relação, mudando um pouco de assunto, com relação às urnas eleitorais para Aracati, Capuí e Fortim, essas urnas já estão aqui, tem alguma cerimônia em Fortaleza com o TRE para poder liberar, para poder chegar aqui, para poder estar na segurança para o pleito do dia 6? Pronto, não vai precisar de uma cerimônia para que essas urnas venham. Essas urnas já chegaram e estão chegando, as últimas urnas. E o que vai acontecer é com relação à carga das urnas, aí sim tem uma cerimônia especial que nós convocamos advogados, representantes de partidos, Ministério Público, todos eles para conferirem e fiscalizarem essa carga. Isso acontece 2 momentos, na capital com o TRE e aqui com Não, aqui com vocês? Em Aracati, Fortim e Capuí está previsto para o iniciozinho de outubro, essa certo. Carga das urnas. Primeiros 2 e 3, são 3 dias ali que a gente com vai todos os trabalhar. Representantes dos envolvidos. Exatamente, né? Para poder fiscalizar. E aí tem o voto teste, né? Nós fazemos um voto teste para ver se todos os candidatos estão com os nomes ali dentro daquelas urnas cadastrados. Certo. Então, tudo isso é feito e fiscalizado por todos esses entes, né, envolvidos. Então, esse período é todo um período de preparação. De preparação para o dia 6, se Deus certo. quiser. E com relação às denúncias, por exemplo, no decorrer, porque nós temos ainda campanha, né? Nós temos campanha nas redes sociais, campanha no rádio, campanha na TV, campanha nas ruas, mas daqui a pouco esse período vai terminar e vai se esperar o momento da votação. E até lá a Justiça Eleitoral tem toda uma programação para poder se preparar, para estar apta no dia 6 para essa votação e também para a apuração. Sim. Denúncias, existe o sistema Pardal, né, que o eleitor pode ir até o sistema Pardal e registrar... Tudo via internet, né? Tudo via internet, registrar ali a tua denúncia. Fora isso,
existem as pessoas, né, habilitadas que podem judicializar, existem as representações, de pedido de direito de resposta, entre outras, que as pessoas podem judicializar. Cada partido tem o seu grupo de advogados, né? Exato. E aí fazem esse trabalho para poder chegar até a justiça, né? Exatamente. Aí essas ações, elas são analisadas, né, pela juíza eleitoral, ou então, no caso, o juiz auxiliar eleitoral, que também está na linha de frente junto comigo. O Ministério Público também, claro, tem a sua participação. Então, tudo isso é visto até, né, o período das eleições, e aquilo que fica para depois também vai ser visto com as implicações que existem de multas, né? Pode depois ficar inelegível, enfim, tem toda uma implicação que os candidatos já sabem, né? Hoje em dia... Bilal, sobre essa informação, né, sobre o aplicativo, faltam 18 dias, né, a partir de agora, para as eleições. Mais de 1.000 denúncias sobre propaganda eleitoral irregular são recebidas por dia nesse app que é o Pardal, né? E olha só, o número corresponde a uma média superior a 1.200 denúncias por dia que são recebidas. Então, são muitas denúncias, né? Muito conflito, muito problema, e vai chegando e vai sendo analisado, né, inclusive com os grupos de advogados de cada partido, coligação ou as federações partidárias, com o Ministério Público também atento a tudo isso e, claro, os juízes eleitorais vão analisando cada uma dessas situações, deferindo ou indeferindo. Agora, com relação às candidaturas, o prazo já terminou em termos de deferimentos? Já terminou. Já foram... mesmo que tenha alguma coisa para julgar, isso vai no... Não, já foram feitos tudo todos. Finalizado, né? Sim, já foram todos finalizados. Agora está tudo em campanha agora. Tudo em campanha. Agora, doutora Leila, existe oficial. aquele prazo, né? A gente sabe que antecede o pleito, que candidatos e candidatas não podem mais serem detidos, né? Como é que funciona isso aí? Sim, pronto. Sobre esses assuntos envolvendo o dia da eleição, e que normalmente aí são 48 horas, né? E algumas dúvidas que os eleitores possam ter, eu até me comprometo a vir depois, certo. Porque quando estiver mais perto, porque eu acho até um pouco assim, que fixa melhor, né, na cabeça do eleitor e até tudo. Porque a senhora deve sair com algumas determinações. Né? Exatamente, normalmente tem a questão da bebida alcoólica, né? Os bares abriam ou fecharam. Exatamente, eu acho assim que isso, como é um assunto um pouco distinto, eu acho que é importante mais na véspera, tipo, uma semana antes, é o ideal. Até porque também tem aquela questão de liberação de veículos que vão estar oficializados para poder transportar o eleitor, transportar o material. E não deixa de ser, Bila, uma oportunidade de as pessoas, os eleitores, se tranquilizarem, né? Para poder estarem sabendo como agir, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. A documentação para levar, tudo isso. Aí eu me comprometo a vir e esclareço. E a gente já agradece, né? Vai ser para nós uma honra imensa. A gente, inclusive, durante o dia da eleição, a gente vai estar fazendo todo um programa especial de eleições, e a gente vai querer muito contar com a juíza eleitoral, com o Ministério Público, com todos os envolvidos na eleição, para a gente poder levar ao eleitor a melhor informação possível. E, claro, ao encerrar o pleito, vai-se ter aquele momento da oficialização dos votos. A senhora já tem um horário específico em que uma previsão de em que momento vai oficializar a candidatura eleita? Até voltando ou as candidaturas, porque tem os vereadores também. Né? Até voltando um pouquinho, o eleitor, ele tem um aplicativo que na eleição passada foi disponibilizado com o nome Resultado, que o eleitor pode acompanhar oficialmente acompanhar, ou então pode acompanhar no site do TSE. Esse aplicativo ainda não está disponível, mas eu acredito que ele vai ser disponibilizado para aquele eleitor que queira acompanhar o resultado, né? À medida que ele for acontecendo, pode acompanhar em tempo real esse resultado. Porque as pessoas podem estar acessando, como eu acessei, ainda tem os resultados da eleição presidencial. Isso. Mas a partir de um momento eles atualizam e aí começa a eleição municipal, você vai escolher por município, vai acompanhar. Mas a gente fez o ano passado, inclusive, tudo em tempo real. O pessoal aqui, inclusive, gosta de ir para frente do fórum, ficar acompanhando, não é necessário, não há essa necessidade. Não há essa necessidade, porque lá o trabalho é de conferência. Nós colocamos os dados, né, que chegam, os dados
o dado é registrado, e assim que é registrado, tão logo registrado, ele já vai para essas informações do TSE. Certo. Então não há necessidade Esse material, as urnas são distribuídas em todas as sessões eleitorais. Sim. Que não há não há modificação com relação Sim. a isso, né? Inclusive a gente vai normalizar essa informação e atualizar com o pessoal do cartório eleitoral, Sim. Já bem próximo como a senhora acabou de citar para a gente. Mas faz essa distribuição, depois faz o recolhimento já com todo o material, e tudo isso é acompanhado pelo Ministério Público e também pela fiscalização de cada uma das agremiações partidárias ou pelas candidaturas, né? Sim, no dia das eleições propriamente dito, as urnas elas não são recolhidas já de imediato, são recolhidos aquelas memórias, só os boletins, né? Exatamente, que as memóriazinhas, que é como se fosse um disquete antigamente, aquele cartão de memória, e aquele cartão é que é inserido no computador do fórum, né, do cartório eleitoral, e ali são transmitidos os dados em tempo real para que os eleitores e candidatos possam tomar, né, conhecimento. Eu ouvi de um cidadão, a certa ocasião, ele disse: Bilal, mas eles podem muito bem pegar isso e repetir 2, 3 vezes. Não é possível. A tecnologia do TSE, graças a Deus, é uma tecnologia muito confiável. É tudo por código, né? É tudo por código. Esses dados que tem ali na urna nem são acessados por internet, por exemplo, Wi-Fi ou qualquer coisa assim. Eles são todos codificados. É só quando é inserido no computador do cartório eleitoral é que a gente consegue fazer a transmissão disso. Então, se inserir em outro computador, por exemplo, não dá certo. Aí, se vier um outro cartão de memória também não dá certo ser inserido, não vai ler. Sim. Então existe toda uma codificação, um trabalho para evitar fraudes. Realmente crédito a isso. Eu ouvi, inclusive, ontem o nosso colega de trabalho que faz o seu programa Sinal de Alerta na Sinal FM, e ele falava muito disso, da questão de algumas pessoas querendo descredibilizar a urna eletrônica. Eu sou daqueles que aposto já. Teve até o último presidente do TSE, que ele estava falando sobre o assunto, de que ao invés de pensar em acabar com a urna eletrônica, já se pensa em ter, num futuro bem próximo, uma eleição onde a gente possa votar através do celular, não precisa nem ir lá na sessão. Né? Muito embora a gente saiba que tem a internet, que pode ser um complicador, mas a tecnologia avança, daqui a pouco, quem sabe a gente possa ter esse voto dessa forma, como a gente faz transferência de dinheiro, paga por Pix, faz aquela coisa toda, o voto ser dessa forma, dessa maneira. Mas não podemos nunca, em tempo algum, descredibilizar a urna eletrônica, até porque quanto tempo ela já não tem e vai se avançando cada vez mais, e até o momento ninguém conseguiu furar essa barreira em termos de crédito que ela tem. Até porque quando você chega na sessão, ela é zerada. Se busca, até dava um exemplo aqui, vou repetir esse exemplo. O meu pai, quando era leiteiro, ele vendia o leite, ele tinha um vasilhame do leite, ele trazia tapado e colocava para receber das fazendas que vinham do interior. Ele trazia tapado, deixava ali chamava de bulho. E aí, quando chegava o leite do interior, ele abria o bulho e todos os clientes que estavam próximos olhavam para dentro do bulho para ver se já tinha água dentro, que era para misturar com o leite, né, e ele ganhar em volume. Aquilo ali era zerar. A urna eletrônica também ela tem isso. Você vai olhar se ela está zero, que é para ela começar a absorver os votos. Não é assim que funciona, doutora? Sim, exatamente. E você tinha até me perguntado se existe uma previsão, né, de divulgação dos resultados finais. Tendo como parâmetro as eleições anteriores, das quais eu já participei, por volta ali de 8, 9 horas da noite. O mais tardar, né? Já deve ter esses isso resultados. Oficial, né? Isso oficial. Se não tiver problema no transporte desses cartões de memória até a chegada do cartório eleitoral. Então, e também, às vezes, tem muita fila, né? Então, tem que esperar realmente chegar todo esse material de todas as sessões para finalizar tudo. Até porque o eleitor ele tem que entender que 5 horas da tarde finaliza, 8 da manhã começa, 5 da tarde termina. Só que o terminar é como fila de banco. Se você tem 100 pessoas fecham, ainda, né? Portas fechas, mas aqueles 100 eleitores serão que ali estavam, eles ainda têm o direito de votar. Fechou-se então, o resultado sai e vai então para a Justiça Eleitoral para poder enviar ao TRE, TSE, para poder oficializar essas candidaturas vencedoras, seja no âmbito do Legislativo, seja no âmbito do Executivo. E aí vai se fazer também aquele coeficiente,
suficiente para chegar às candidaturas de vereadores por partidos, por coligação, federação, como bem se fala. Doutora Leila, existe ainda uma dúvida de muita gente sobre a questão da biometria, né? Esse ano tínhamos ali a informação de que não seria mais permitido votar sem a biometria, mas ainda assim foi prorrogado esse período, então vai poder votar. Sim, vai poder votar com a biometria. Vota sem nenhum problema, né? Quem não fez a biometria ainda, não se preocupe, você pode ir lá e votar tranquilamente. A idade para quem tem a obrigação de votar permanece a mesma, né? Permanece, a partir dos 16, já que a pessoa já tenha o título, no caso, né? Isso. Mas porque tem aqueles... o prazo para tirar o título foi até o dia 8 de maio. Isso. Aí encerrado esse prazo, mesmo que aí a pessoa, se não tiver ido lá, né, se habilitar para tirar o título, então ela não vai poder. Tá certo. Agora, mesmo que tenha a idade, né? Ainda tem aquelas idades opcionais, que vai votar se quiser, né? Sim, acima de 70. Certo. Esse está na opção de cada um, né? Pode votar se quiser. Não é obrigado a votar. Tá certo. Ele pode, se quiser. Doutora, a gente sabe que é muito trabalho que tem na Justiça Eleitoral e esses dias que vai cada vez mais se acalorando as eleições, vão surgindo muito mais ações para poder a Justiça Eleitoral estar à frente. A gente gostaria de agradecê-la, liberá-la, inclusive, para voltar lá ao seu trabalho na Justiça Eleitoral de Aracati e desejar que a nossa 8ª zona tenha uma eleição realmente muito tranquila. Afinal de contas, nós estamos vivendo a festa da democracia brasileira e não podemos, nunca em tempo algum, imaginar que isso seja uma guerra. Pronto, antes de encerrar, eu deixei de falar, né, os canais de denúncia do assédio, né? Certo. A pessoa pode denunciar caso se caminhos, sinta né? assediada de forma, né, um assédio no assédio eleitoral. Podem denunciar nos portais do TSE e nos portais do Ministério Público do Trabalho. Eu até trouxe aqui para vocês... MPT, né? Exatamente. Isso. Eu até trouxe aqui para vocês, eu já consegui aqui localizar. E aí eu deixo para vocês colocarem no site exatamente os canais de denúncia. Pronto, tá aqui. Achei. Certo. Porque tem os sites, né? E são várias letrinhas, e aí se eu falar aqui, eu acho que o eleitor não vai conseguir Mas são os anotar. portais do MPT, né? Não é isso? MPT, Exatamente. que é o Ministério Público do Trabalho, e o site também do TSE ou do TRE. Tem lá eleições 2024. Aí tem tudo quanto é informação, inclusive eles vão fazendo gradativamente cada dia. Hoje, por exemplo, se você acessar lá TSE, você vai ver que está 18º dia para as eleições, né? Aí você vai no TRE, também vai ter essas informações, inclusive sobre essa questão que a doutora estava falando aqui, sobre a questão da divulgação. Hoje tem uma cerimônia, inclusive, me parece que é 7 horas da noite, lá no TRE, com relação à liberação das mídias, né, para as urnas eletrônicas, né, que oficializa através do TRE com relação à Justiça Eleitoral e suas zonas pelo interior do Ceará. Muito bem, a gente agradece mais uma vez, então, aqui a doutora Leila Regina Corado Lobato, ela que é juíza titular da 2ª Vara Civil de Aracati, juíza eleitoral titular da 8ª Zona, que corresponde aos municípios de Aracati, Fortim e também Capuí. E aí a gente relembra que no próximo dia 6 de outubro de 2024, brasileiros que moram aí nos 5.570 municípios do país vão às urnas escolher novos prefeitos, vice-prefeitos e também os vereadores. A gente agradece mais uma vez e encontro marcado, viu? Aí pertinho das eleições para a gente bater mais um papo e passar essas informações aqui para o nosso telespectador, ouvinte, internauta. Se Deus quiser. Eu que agradeço aqui o espaço e agradeço de antemão já o espaço que vocês estão concedendo aí para poder tirar as dúvidas dos eleitores, porque essas dúvidas que eu consigo tirar aqui dos eleitores também vão ajudar os mesários. Inclusive, estamos tendo treinamento de mesários aqui em Aracati nos dias de ontem, no dia de hoje também está tendo, eu até participo com eles em um momento rápido ali. Então, essas dúvidas que eu consegui sanar, né, dos eleitores, vai auxiliar o trabalho também dos próprios mesários, para que eles não tenham ali muita dificuldade. Muito obrigada aqui pelo espaço. Obrigado também. Qualquer outra informação, você pode acessar o nosso portal Sinal News, que está todos os detalhes lá, inclusive com esses sites que a doutora acabou citando aqui. Agradecemos a doutora Leila Regina Corado Lobato, que é a titular da Justiça Eleitoral no município de Aracati. A gente faz um intervalo, volta já já. Está na Sinal, está na Melhor.